E no final das contas tinha mais de um monstro. Olá amigos, o Monstro em Mim acaba de chegar na Netflix e é claro, vamos comentar tudo que aconteceu nessa série. Se você ainda não assistiu, tem um short aqui sem spoiler pra você. Agora vamos adentrar mais profundamente aí na história e eu não vou mentir pra vocês que em alguns momentos essa Egg me irritou. Tiveram momentos ali, principalmente que o Brian, né, aquele agente do FBI me irritou, porque eles tomam umas atitudes que eu fico tipo assim, não é possível. A Egg dá vários sinais de que ela realmente tinha medo e estava desconfiada do Niall. Eu até acho que ele demorou demais a perceber isso, porque ela dava várias má notas sobre o que ela realmente estava sentindo. Além disso, o Brian, quando descobre ali aquela filmagem do Ted, gente, ele simplesmente vai atrás do Niall como se ele pudesse resolver as coisas daquele jeito. E eu fiquei, o que esse cara tá fazendo? Acabou que ele foi morto pelo Niall, ninguém ficou sabendo da história, tudo porque ele tomou uma atitude precipitada, sendo que ele poderia ter tentado resolver as coisas de outra forma. Claro que a gente sabe que o sistema é falho, ele já estava há anos tentando pegar o Niall, então com certeza era uma pessoa que já estava muito frustrada com todo o sistema e que sabia que ele provavelmente não conseguiria usar aquelas provas ali de forma legal, mas ele poderia ter tentado fazer as coisas de outra maneira. Claramente que não ia resolver ir lá confrontar o Niall ou matar ele, o que quer que seja que ele estava pensando ali naquele momento. E acaba que a pessoa mais esperta nessa história toda foi a Nina, porque muita gente pensa, como que a Nina foi casar com um cara que ela já suspeitava que pudesse ter matado a Madison. Mas, gente, a Nina queria sim ascender na vida. Toda aquela parte que mostra pra gente do passado, como ela queria subir, a gente vê ela ali experimentando o vestido e se olhando. Então, sim, tinha um interesse por parte da Nina de progredir, de mudar de vida. Então, claramente que para ela, o Niall também serviu meio que de ponte para ela poder chegar onde ela queria. Ela foi uma garota muito esperta nessa história toda, porque ela usou os contatos da Madison para conseguir progredir na carreira. Depois ela ficou com o Niall, cresceu ainda mais. E no final das contas, quando ela viu que essa história poderia ser perigosa para ela e para o filho, ela foi a responsável por finalmente entregar o Niall, coisa que ninguém tinha conseguido fazer. A Egg falhou, o Brian falhou, todo mundo falhou, mas a Nina conseguiu passar a perna no Niall. E inclusive esse é um outro ponto que eu fiquei pensando, como que o Niall não desconfiou e confessou pra Nina tão fácil assim? A primeira coisa que eu pensei é que ela tava gravando tudo aquilo. Ela ficou batendo tanto na tecla de fala o que você fez, e ele foi lá e caiu como um patinho. Na verdade, o Niall nem é uma pessoa tão esperta assim, né? De princípio, ele nem tinha desconfiado da Madison, que passou a rasteira nele, foi a própria Nina que contou pra ele, e ali também ele custa a desconfiar da Egg, que dava várias má notas, e não desconfia da Nina, e é quando ele cai. E além desse arco principal, a gente tem outras coisas acontecendo, gente. Um ponto bem importante é o que tá acontecendo com a Egg. Toda a questão dela ter perdido a esposa, ter perdido o filho, como ela tá traumatizada com isso, e o nome da série e do livro dela não é em vão, O Monstro em Mim. O que deixa claro que ela não tá falando ali apenas do Niall. No final das contas, havia sim um monstro dentro do Niall, mas também havia um monstro dentro da própria Egg. Ela não queria reconhecer que ela teve responsabilidade na morte do filho dela. Ela estava distraída na direção quando o acidente aconteceu. Ela sempre culpou o Ted e também não queria reconhecer a parcela dela de culpa, de sempre ter culpado ele, de ter desejado, inclusive, que ele sofresse, que a família dele sofresse, que foi, inclusive, a motivação da qual o Niall se alimentou para poder pegar o Ted. Às vezes ela era egoísta, quis que a Shelley também sofresse por ela estar sofrendo, tirou uma oportunidade de trabalho dela. Então, sim, também tinha um monstro oculto dentro da Egg, e não só dentro dela, mas a série traz justamente essa reflexão, que tem um monstro dentro de cada pessoa, sempre que a gente decide tomar alguma atitude que não deveria, alguma atitude egoísta, alguma atitude errada, que é exatamente o que acontecia com a Egg, e é o que acontece com muitas pessoas diariamente. Fora isso, a gente também tem ali um certo arco com o Brian e a Erika, que estão tendo caso. Depois a gente descobre que ela se aproximou intencionalmente do Brian, né? Ela queria cobertar uma situação que tinha acontecido com o marido dela no passado, e isso teve sérias consequências para ela, porque acabou destruindo o casamento dela, acabou afetando a carreira dela, a vida dela, e ela se viu envolvida ali numa situação maior do que ela, sendo ameaçada pelo Rick. Então ela se viu numa situação super complicada, e quando ela pensa em sair de tudo isso, ela é ameaçada, e a família dela também, e ela deixa a Egg ali a ver navios. Então, no final das contas, a Egg não podia contar com ninguém, porque o Brian agiu de forma irresponsável,
e foi ali morto. A Erika também tinha ali um monstro dentro dela, então ela também tinha as mãos sujas e não pôde ajudá-la. E no final foi a Nina que acabou livrando a Egg. E pra quem ficou meio perdido aí sobre o que aconteceu, gente, é muito simples. A Madison sabia muito bem que o Niall não era flor que se cheira e que ele podia matá-la. Ela percebeu que ele já tinha feito isso com outras pessoas, que pessoas ao redor dele desapareciam e ela tinha medo dele. Então ela sabia que não podia se divorciar e que a melhor forma seria ele ser preso. E por conta disso ela começa a ser informante do Brian, que investiga ali o Niall por crimes financeiros, e ela entrega informações. Só que a Nina acaba revelando que a Madison era informante pro Niall, e aí o Niall dá fim à Madison, o pai dele, né, ajuda a cobertar toda essa situação. E claramente o Niall tinha ali um lado na psicopatia, porque não satisfeito com isso e com os desaparecimentos que já tinham acontecido no passado, ele também sequestra o Ted, ao ver que era ali um certo desejo da Egg, que ela não estava bem com aquela situação, então ele usa esse desejo dela e pega o Ted. Depois, quando ele descobre que a Egg sabe que ele matou a Madison, ele arma pra ela, mata o Ted na casa da Egg e deixa ele ali, entrega pra polícia para que ela seja presa pelo assassinato do Ted. Todo mundo acreditaria, já que ela culpava o Ted pela morte do filho dela e detestava ele, então ele arma aí pra própria Egg. Já em relação ao Brian, ele mata ele, então não tinha ali mais provas contra o próprio Niall, até que, em um gesto desesperado, a Egg conta toda a verdade pra Nina, que é mais esperta do que todo mundo, grava a confissão do Niall e entrega isso pra polícia. Depois disso, o próprio Rick, que também estava com raiva do Niall, porque o irmão dele estava ali num estado crítico no hospital por conta das atitudes do Niall, e não foi a primeira vez que ele sofria essa decepção com o próprio filho, então o próprio Rick decide dar um fim a essa situação, ele mata ali o próprio irmão e entrega provas contra o Niall, o que faz com que ele realmente seja preso. E depois ele mexe os pauzinhos ali para que o Niall seja morto na prisão. E no fim, a Nina olha pro próprio filho com medo que seja como o pai. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Me contem aí nos comentários se desde o princípio vocês já sabiam que o Niall realmente tinha matado a esposa dele, ou se vocês acreditaram em algum momento que ele era inocente. Eu confesso para vocês que desde o início eu sempre achei que ele tinha uma culpa. É claro que tem um momento ali que a série tenta fazer a gente acreditar o contrário, e é interessante porque a gente vê o ponto de vista exatamente da Egg, né? A gente acompanha ela ali com a desconfiança e depois passando a acreditar no Niall e achando que ela está errada e depois descobrindo toda a verdade. Eu acho que a série conseguiu trabalhar bem isso ao longo desses episódios e entregou uma história bem fechadinha pra gente. Deixa aí pra mim nos comentários pra eu saber o que vocês acharam de toda essa história. Então é isso, galera. Tchauzinho!